Estamos de volta agora, 8 horas e 32 minutos. Finanças. Vamos falar sobre investimentos nas chamadas criptomoedas. Quais os cuidados as pessoas devem ter para aplicar as economias nesse tipo de moeda digital? Vamos conversar sobre isso agora com a especialista em blockchain pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e também pela Universidade de Oxford, a doutora Tatiana Revoredo. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, doutora Tatiana. Vamos falar então um pouco desse mercado assim que ainda tem muita dúvida, as pessoas ficam ali com receio até. Mercado dos criptoativos, é assim que podemos chamar? Sim, está correto, criptoativos. E como era antes e como está agora então eles? Lá por volta de 2016, era um mercado mais voltado para os consumidores individuais, né? Depois, com aquele boom que teve de preço em 2017, despertou o interesse, né, das pessoas comuns, e aí você teve um crescimento de mercado bastante violento, né? E agora o mercado tradicional de investimentos entrando aí também na compra das criptomoedas. Criptomoeda, o que vem a ser essa criptomoeda, moeda digital, uma moeda sem dono, sem um banco central, é isso? É, exatamente. Uma criptomoeda é aquela que ela é produzida por um sistema de computador, vamos dizer assim, que chama blockchain, e ela é emitida por algoritmos, pela matemática, ela não é vinculada a nenhum banco central. Ela é diferente dessas moedas virtuais que os bancos centrais estão pensando aí já em lançar, né? Essa novidade para mim, essa notícia é novidade para mim. Os bancos tradicionais querendo lançar uma criptomoeda deles, é isso mesmo? É, a China, 18 bancos centrais atualmente eles já têm projetos para lançar uma moeda virtual, que não se confunde com as criptomoedas. Aí teríamos o quê? Uma moeda rastreável perto de um blockchain que não é rastreável? Elas são emitidas por uma tecnologia que chama DLT, que é similar ao blockchain, né, do Bitcoin, e ela vai ser a representação da moeda do país. Por exemplo, nós vamos ter um real em moeda virtual emitido pelo Banco Central Brasileiro, por exemplo. O Banco Central já tem um grupo de estudos também nesse sentido. Esse mercado da criptomoeda, ele é regulamentado? Recentemente, Sérgio, acho que semana passada, as principais corretoras de criptomoedas no Brasil, eles lançaram um código de autorregulamentação, né, justamente destinado a regular como que as corretoras devem adotar as melhores práticas para não ocorrer lavagem de dinheiro via criptomoedas. E, paralelamente a isso, o Congresso tem o projeto de lei 2303, que ele está debatendo como regular este mercado. Mas aí as corretoras se anteciparam e lançaram essa autorregulação, até mostrando uma boa-fé, né, de conduta, né? Porque a impressão que nós temos é que essa criptomoeda ela já está sendo até utilizada muitas vezes para atos ilegais, para extorsão das pessoas, pagamento de sequestro de dados por criptomoedas. Como é que fica isso, então? Os criminosos, eu sempre costumo dizer que eles estão um passo à frente das pessoas comuns, né? Eles são muito ardilosos e inteligentes, então eles vão usar a melhor tecnologia disponível, né? Uma criptomoeda nada mais é do que um meio de transferência de valor, assim como o dólar, o real. Atualmente, a moeda mais usada para lavagem de dinheiro é o dólar. Mas devido ao avanço das atividades na internet, os criminosos descobriram que as criptomoedas podem ser um ótimo recurso para eles conseguirem receber resgates pelos seus crimes. Mas é importante diferenciar, né? As criptomoedas são um instrumento, assim como um celular, um carro, que pode ser usado para um crime. Até os aplicativos de mensagens, por exemplo, né, que há toda essa controvérsia sobre o bloqueio de WhatsApp. Exatamente. Será que teremos futuramente um bloqueio de um blockchain? Seria isso possível ou não? A blockchain do Bitcoin não é possível. Ele é imparável.
não stockable, como se fala lá fora no exterior. Está certo. Vamos voltar a falar então dessas moedas. O Bitcoin é a mais famosa, né? Sim, é a mais famosa. Atualmente E, está. e a valorização dela no ano passado no mundo teve um ganho até maior que o dólar, é isso? O ano passado, não sei se foi no mundo, mas aqui no Brasil foi o investimento com maior ganho, né? 96% comparando aí com os demais investimentos. E ao longo da última década foi, sem dúvida, no mundo o investimento que mais se valorizou. Acho que eu tenho uns dados aqui, Pois não. comparando aí com as ações da Tesla, por exemplo. O Bitcoin, ele valorizou nessa última década 62.500%. A segunda criptomoeda teve uma valorização nessa última década de 17.900%, enquanto as ações da Tesla, por exemplo, valorizaram apenas 9.000% e a da Netflix 4.200%. Bitcoin ali É sozinho, impressionante. Bitcoin ali sozinho com 62.000% de valorização na última década. Agora, com a pandemia, então, a busca por esse tipo de moeda aumentou? Teve alguns países que isso ficou muito evidente, né? O México, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, por conta, né, de ser um meio de transferência digital muito mais fácil até do que as moedas tradicionais, né, em papel. Pois não. E eu acho que a pandemia, ela acelerou não só as inovações digitais ou a tecnologia como uso no dia a dia, como também os criptoativos aí tiveram uma busca maior. Aqui no Brasil estamos com essa queda da taxa Selic, investimentos baseados nela, então as pessoas estão buscando fazer uma alternativa, buscar investimentos fora, bolsa de valores. As criptomoedas também fazem parte deste ranking, desta lista de investimentos? O ouro e as criptomoedas tiveram uma procura muito grande no mundo inteiro, mais até do que outros investimentos tradicionais, né? Por conta da sua segurança. A moeda, o Bitcoin, por exemplo, ele é comparado como o ouro digital, vamos dizer assim, justamente por ele não estar atrelado a nenhuma economia de nenhum país. Então, a pandemia causou muitos danos econômicos aos países e aí as pessoas estão buscando um ativo que ele é desvinculado, né, da atividade econômica da maioria dos países, justamente para buscar uma segurança financeira, para ele não ficar muito aí na mão das economias que estão penando bastante com essa pandemia. E com essa necessidade de um investimento que renda mais, as pessoas que não têm um domínio, conhecimento do blockchain, das criptomoedas, quais os cuidados eles devem ter para não cair em tipo de golpes? Olha, vem investir agora numa criptomoeda, seu rendimento vai ser tanto. O que ele deve analisar antes de investir? Primeiro, ele deve saber que as criptomoedas têm uma oscilação de valor assim muito grande, tá? Por exemplo, em 2017, em dezembro de 2017, ela estava valendo R$ 70.000, depois em 2009 já baixou para R$ 10.000, isso falando de Bitcoin, né? E atualmente o Bitcoin voltou agora para beirar os R$ 70.000. Então a oscilação é muito grande. Então, tomar cuidado para não colocar todo o patrimônio nas criptomoedas. Eu sugiro aí de 1% a 5% só do patrimônio, para não ficar sem dormir à noite quando tiver essas quedas vertiginosas, né? Os principais riscos de ter criptomoedas no portfólio diz respeito à cibersegurança. Então, você tem muitos hackers aí que se valem do desconhecimento das pessoas e conseguem roubar aí as suas criptomoedas agindo pela internet. São carteiras digitais, é isso que os hackers acabam roubando? Eles entram, por exemplo, eles podem entrar numa carteira de software ou eles podem invadir uma corretora. Então, o aconselhável é as pessoas estudarem mais sobre carteiras digitais, hardware, que chamam, né? Você tem
três tipos de carteira, basicamente. A carteira de papel, carteira de software e carteira de hardware. A mais segura é a carteira de hardware, então, porque ela não fica todo o tempo atrelada na internet, ela fica offline. Então, é interessante o usuário estudar sobre carteiras digitais, adquirir uma hard wallet, não deixar o dinheiro nas corretoras, também não acreditar naquele lucro fácil. Se alguma pessoa chegar prometendo lucro fácil com as criptomoedas, com certeza é golpe, é pirâmide, porque aí muitos criminosos estão aproveitando do desconhecimento das pessoas com relação às criptomoedas para aplicar golpes nas pessoas. Então, eu indico estudar bastante antes de adquirir a criptomoeda. Eu recentemente até recebi uma proposta para investir numa nova criptomoeda e que se eu investisse naquele momento eu ia pagar 30% a menos do valor que ela seria no lançamento. Esse tipo de conversa é bom ter cuidado, né? É bom ter cuidado, investigar quem está oferecendo essa criptomoeda. Você tem lançamentos de novas criptomoedas, mas eu acho que é sempre bom você já adotar as que já estão no mercado há muito mais tempo, né? E como as pessoas podem adquirir essas criptomoedas? É só por meio de corretoras digitais que trabalham já com as criptomoedas ou não? Tem três maneiras. Você pode procurar uma corretora de renome, que já seja conhecida, já está no mercado já há algum tempo. Você tem ótimas corretoras no Brasil. Você pode adquirir de outra pessoa, de preferência um conhecido que você já tem um relacionamento há algum tempo, né, para você não sofrer um golpe. Ou a pessoa pode procurar uma gestão profissional, adquirindo aí um fundo que tenha criptomoedas no seu portfólio. E aí você não tem que se preocupar com todos esses aspectos de como armazenar as criptomoedas ou não. Você delega isso para uma gestora, aí, uma corretora como a XP, a Rico, essas corretoras tradicionais que já têm buscado aí fundos de investimento no exterior que aplicam em criptomoedas. Então, tem que ter critérios para escolher uma corretora, mas a pessoa ela pode guardar criptomoedas ou tem que deixar com uma corretora? Como que ela faz esse gerenciamento? As criptomoedas não foram criadas para deixar com terceiros, né? Tem aquele ditado, você é o seu próprio banco quando você adquire uma criptomoeda. Essa é a ideia das criptomoedas. A ideia é não deixar nem corretora, nem com terceiros. Mas se a pessoa não está confortável, não entende muito de tecnologia e gostaria de ter, então ela pode buscar aí um gestor aí, né, que vai cuidar da custódia dessas criptomoedas. Mas a ideia principal das criptomoedas é justamente que você fique com o seu próprio dinheiro, você fique com a sua própria criptomoeda. Mas para isso você precisa de uma mudança de conduta, você precisa estudar e aprender, porque aí você vai estar adquirindo mais responsabilidade do que você teria no investimento tradicional. Existe um valor mínimo para começar a investir em criptomoedas? Não, acho que você consegue comprar atualmente com R$ 100, R$ 80, se eu não me engano. Você compra Isso frações, né? Você consegue. Entra lá na está... corretora. Pois não. Entra na corretora, tem lá o valor mínimo, né? E você compra um pedaço de Bitcoin, vamos dizer assim, um pedaço de Ether, um pedaço de Litecoin. Muito bem. E quais os conselhos finais, então, que a senhora deixa para quem está pensando em investir nessa criptomoeda ou nas criptomoedas? Primeiro, tenha consciência, né, do seu perfil financeiro, né? Se você é um investimento conservador, tradicional ou moderado, porque aí você consegue ver aí no seu portfólio qual o percentual mais adequado para você. E estudar bastante sobre criptomoedas antes de adquirir, para não depois ficar sujeito aí aos golpes e à perda, né, do seu patrimônio. Um seguidor aqui do Instagram está perguntando se a senhora pode dizer ou indicar alguma criptomoeda. Silver. Eu não dou não dou conselho de investimento. Minha área é mais direito e tecnologia. Mas tem que procurar sem as moedas conhecidas, seria isso, né? Eu diria para buscar as mais conhecidas, as que existem há muito tempo no mercado, né?
Está certo, conversamos na Rádio Justiça no quadro Finanças sobre os investimentos em criptomoedas. Conversamos com a especialista em blockchain pelo MIT e pela Universidade de Oxford, Tatiana Revoredo. Ela foi a nossa convidada de hoje para falar um pouco desse mercado que ainda para muitos, ainda tem muita novidade para ser conhecida, né, doutora Tatiana? Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Foi um prazer conversar com vocês e com seus telespectadores. Muito obrigado. Agora em Brasília, 8 horas e 47 minutos.